Olá, turma! Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta à disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 2 e eu sou o professor Hélio Molizani. Hoje falaremos sobre a atividade experimental número 7, no tema Energia Mecânica e Momento Linear, colisões unidimensionais. Vocês farão a última atividade experimental com o tema Determinação da energia mecânica e do momento linear de colisões unidimensionais. Esta é uma aula para passar algumas orientações sobre a realização da sétima e última atividade experimental de vocês na disciplina e também sobre a confecção do relatório. Deixei o modelo em Word para vocês com o nome de atividade experimental 7. Vocês podem usar como referência para montar o relatório de vocês. Mas lembrando, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem usar outros modelos de relatório ou fazê-lo à mão, mas é importante mandar uma foto ou arquivo PDF na hora de entregar a tarefa. Esta atividade tem como objetivo determinar a energia mecânica e o momento linear de colisões unidimensionais. Os conceitos relacionados envolvem medição, unidades de medida, funções lineares, gráfico de funções lineares, análise gráfica de dados, que são temas que vocês já viram anteriormente para calcular a velocidade média dos objetos. Também falaremos sobre energia cinética, energia mecânica, conservação da energia mecânica, momento linear, conservação de momento linear, coeficiente de restituição, colisões unidimensionais e propagação de incerteza. Por este ser o último relatório de vocês, imagino que já estejam craques em como realizá-lo. Mas vale sempre a pena lembrar, né? Tem que ter o campo de teoria e vocês devem fazer uma breve introdução sobre o tema do relatório, que é o quê? Momento linear, coeficiente de restituição e energia do sistema. Vocês podem sempre acrescentar imagens, gráficos, equações para deixar essa introdução sempre mais compreensível para quem lê. Imagino que vocês estão fazendo um relatório também para quem não conhece do assunto e quer conhecer um pouquinho mais. Só não se estende demais, gente. Tenta aí manter aí um padrão, alguma coisa de, uma página. Não passem disso, tentem não passar disso de 1 a 2 páginas, senão fica muito extenso. Acrescentem também o material utilizado para realizar o experimento. Mesmo que esse seja um experimento que foi realizado online, é importante mostrar o que tem. Tem uma régua, tem os discos flutuantes, né? O que mais que existe nesse experimento? Coloquem também os links, né, que vocês utilizaram para o software, para o vídeo do experimento e outros que vocês por acaso utilizem. Também façam um esqueminha da montagem experimental. Pode tirar uma foto do experimento e mostrar, olha, aqui está o disco A, aqui está o disco B, aqui está a régua. Então é sempre importante montar esse esquema para que alguém possa conseguir replicar o experimento se desejar. A parte do procedimento experimental é com vocês, pessoal. Então, descrevam no relatório todo o procedimento necessário para executar essa atividade experimental. Mostrem, expliquem como tem que fazer a análise com software ou até mesmo a montagem do experimento. Eu não deixei nada escrito previamente no roteiro que eu deixei de modelo para vocês, mas eu vou passar algumas dicas do procedimento aqui. Vocês deverão analisar esse vídeo que eu deixei para vocês, o link também no Moodle e no roteiro de atividades. Mas eu vou passar aqui o experimento que vocês vão analisar. É este vídeo, de um disco de menor massa colidindo com um disco de maior massa. É importante notar que os dois discos aqui eles são flutuantes, eles têm um tipo de ventoinha que faz com que eles levitem um pouco, se afastem do chão, diminuindo o atrito. Então isso aqui tem o mínimo de atrito possível para esse experimento. Mesmo que o vídeo esteja assim um pouquinho inclinado, não é que a rampa aí, que a mesa esteja inclinada, mas é a câmera que ficou um pouquinho inclinada. Então, vocês podem considerar essa superfície aí plana, sem inclinação. Algumas observações também com relação a esse vídeo o comprimento da régua, que é essa parte, essa régua amarela que aparece aqui no vídeo, aqui atrás, ela tem de ponta a ponta 100 centímetros, mais ou menos 0,05 centímetros. Lembrem-se que vocês precisarão fazer essa análise e todas as medidas usando o sistema internacional, portanto vocês têm que transformar isso para metro,
Já até deixei a dica aqui da transformação disso em metro. O vídeo foi gravado com 60 quadros por segundo, então ele está assim com vários, vocês vão ter vários pontos para poder analisar e ter aí resultados melhores. A massa do disco menor que está à esquerda do vídeo possui 70,30 gramas, mais ou menos 0,05 grama, e aí também precisa ser utilizada em quilogramas para sair no sistema internacional. E a massa do disco maior, que está à direita, é de 179,50 gramas, mais ou menos 0,05 gramas. Então também é importante que vocês sempre resolvam tudo no Sistema Internacional de Unidade de Medidas. De um modo geral, vocês vão precisar calcular a velocidade de cada disco antes e depois da colisão, calcular o momento linear do sistema antes e depois da colisão, calcular a energia cinética do sistema antes e depois da colisão e calcular o coeficiente de restituição para saber que tipo de colisão que aconteceu no vídeo que vocês vão analisar. Por isso que vocês precisam utilizar o tracker para poder calcular a velocidade do disco antes e depois da colisão. Bom, vocês já estão craques em utilizar o tracker, mas sempre vale a pena lembrar que vocês podem tanto instalar o programa no computador de vocês, que eu acho mais confiável, mais fácil de usar, ou também utilizar a versão online. E aí eu vou fazer um exemplo aqui com os discos do vídeo que eu acabei de mostrar para apresentar para vocês como resolver, né, como trabalhar com o tracker utilizando duas massas. Então estamos aqui com a tela do tracker. Eu trouxe, vou dar um play aqui, já coloquei o vídeo dos discos aqui que vão fazer a colisão. Até vou clicar aqui no play do tracker para vocês poderem ver os discos colidindo. Então aqui eu tenho discos de mesma massa. E aí esse vídeo foi gravado então a 60 frames por segundo. E o objetivo então é vocês analisarem aí as velocidades dos dois discos antes e depois da colisão. Então a gente vai fazer uma análise das colisões e aí determinar o coeficiente de restituição, né? E também velocidades, quantidade de movimento, né? O momento dos corpos antes e depois da colisão e as suas energias cinéticas. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois que vocês colocam o vídeo, né? Fazem o download do vídeo, não se esqueçam de salvar o programa. Então, vai lá em arquivo, salvar, né? E aí esse tab S aqui, então você salva o programa em alguma pasta conhecida e o que eu vou fazer aqui é voltar o vídeo nessa parte aqui de baixo e a gente precisa achar aí o primeiro quadro a partir de onde nós vamos olhar e analisar aqui esse movimento. Outra coisa importante aqui, assim, não se preocupem, porque o vídeo ele parece que a mesa está inclinada. Na verdade não, a câmera aqui ficou um pouquinho inclinada e aí dá essa impressão, mas a mesa aqui ela estava bem nivelada, então a gente não tem influências externas e isso não vai ser um problema na hora de medir, porque vocês têm que traçar o eixo, né, de coordenadas, fazer as medições. Então, algumas coisas importantes aqui. Essa régua amarela, de ponta a ponta dela, tem 1 metro ou 100 centímetros. E as massas dos bloquinhos, no caso aqui, também existem, né? No caso, esses bloquinhos aqui eles são iguais, estão exatamente com a mesma massa, de 179,5 gramas. Mas o vídeo que vocês vão analisar tem lá os detalhes e as massas para vocês. Bom, então, por exemplo, eu vou tomar como referência a partir do momento que o primeiro bloquinho aparece aqui na tela. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse como meu primeiro vídeo, né? Vocês podem escolher qualquer momento aqui, não precisa escolher até o final. Então, por exemplo, eu vou determinar esse como quadro inicial. Então, o que vocês têm que fazer? Clica com o botão direito aqui no menu de baixo, né, onde aparece a minha setinha aqui, clica com o botão direito e aí fala para determinar esse como quadro inicial. E aí, esse vídeo ele vai andar, a hora que você der play, ele vai tocar no outro disco. E também vale a pena escolher como disco final. Eu vou tomar como referência a frente dos discos, cada um deles, para analisar, porque agora a gente tem duas massas para analisar. Então eu vou analisar esse outro bloquinho, eu não preciso ir até o final do vídeo. Por exemplo, eu vou parar por aqui, ó. Não quero ir além disso, né? Então vou voltar até um quadro aqui, porque como a gente tem muitos pontos, não preciso ter assim todos os pontos
do vídeo inteiro. Então eu clico aqui também com o botão direito sobre o play aqui do vídeo e aí falo que esse vai ser o quadro final. Então, por exemplo, eu estou determinando o quadro 80 como quadro final. Então o meu vídeo vai ficar limitado entre o quadro número 11 e o quadro número 80, por exemplo. Então toda vez que eu der play, o vídeo vai parar aqui nesse quadro 80. Isso já é o suficiente para a gente fazer a análise. Bom, vocês já mexeram com o tracker, então vocês já sabem fazer isso. O que é importante aqui então? Eu vou pausar o vídeo aqui, vou retornar os bloquinhos, mas assim, a primeira coisa então que vocês têm que fazer é criar aquele bastão de medição. Então tá, coloquei o bastão de medição, ele aparece pra gente aqui na tela. Eu vou fazer de forma bem superficial aqui, mas lembra que vocês podem dar o zoom na tela ou rolando o botão do mouse, né? Por exemplo aqui, ou clicando aqui em cima e também vendo aqui o percentual para ajustar. Então, ó, aqui eu posso clicar e é o que eu falei para vocês. A extremidade dessa régua começa a medir e vai até o final, até a extremidade da outra régua aqui. Então, vocês meçam isso o mais preciso possível, né? Tenta alinhar com a régua. E aí tudo bem, e aí já é o suficiente. Então isso aqui, por exemplo, tem 1 metro. Eu vou deixar a unidade em metro mesmo, até porque a gente quer saber velocidade em metro por segundo. Então calibrem tudo para metro. A outra coisa que a gente tem que fazer é ajustar aqui o eixo de coordenadas. Você pode colocar ele em qualquer lugar, mas eu vou colocar aquele próximo do primeiro ponto que eu vou marcar, onde está o meu primeiro disco. E ele está aqui, como a mesa está inclinada, vale a pena também alinhar ela aqui, ou com a régua, ou com a própria mesa, né, com o suporte na mesa. Então a gente pode fazer aqui um certo alinhamento para dar mais precisão nas medidas. Feito isso, então, calibrou o sistema, colocou o eixo de coordenadas, clica de novo aqui para sumir com isso. E aí agora vem a parte importante. Nós temos duas massas aqui. A massa de um bloquinho aqui, de um disco, e a massa do outro disco. Então, a gente vai em trajetórias. Então, essa é a parte importante, gente. A gente vai criar o ponto de massa. Quando a gente cria o ponto de massa, ele já vai aparecer aqui a massa A, né? Então, ele aparece para a gente a massa A, tanto aqui no gráfico do lado direito, como aqui do lado esquerdo, está escrito massa A. E mais no cantinho superior à esquerda, aqui em cima, como vocês podem olhar, né, aqui nessa partezinha lá de cima, vocês têm aqui uma setinha, onde vocês podem, né, selecionar, por exemplo, a massa A. Se você clicar sobre a massa A também, você pode dar nome para ela. Eu poderia alterar o nome dessa massa, eu poderia definir, a hora que a gente clica lá, eu poderia trocar, ao invés de massa A, eu poderia chamar de disco 1, disco 2, não tem nenhum problema, eu vou deixar a massa A mesmo. E aqui vocês podem inclusive colocar a massa do objeto em questão, por exemplo, né, se quiser. A gente não vai precisar aqui porque eu não vou usar, a gente não vai fazer o cálculo pelo tracker, mas eu poderia colocar aqui 179,5, 0,179,5 quilogramas, ele arredonda aqui e tal, mas não é necessário fazer isso. Bom, de qualquer maneira, criamos a massa A. Só que a gente tem duas massas porque a gente tem o outro disco. Então eu vou chamar a massa A do disco que está à esquerda e a massa B do disco que está à direita. Tanto faz. Vocês precisam saber quem é o disco A e quem é o disco B. Bom, então eu vou criar aqui de novo um novo ponto de massa. Essa é a grande sacada desse exercício. Fez esse novo ponto de massa, aqui à direita ó, vai aparecer massa B. E aqui também, ó, massa B. E aí você pode mudar o tipo de marcação. Ele já faz uma cor diferente. Um tá vermelhinho, o outro tá azul. Mas você ainda pode mudar. Se quiser, vou colocar esse em círculo para diferenciar o tipo de marcação. Então, eu tenho aqui a massa B e eu tenho aqui a massa A. Do lado direito aqui no gráfico, se você seleciona a massa A, ele mostra o gráfico da massa A. Se você selecionar a massa B, ele mostra o gráfico da massa B. Então é aqui que começa o nosso exercício de fato. E é aqui que vocês precisam selecionar, gente, na setinha aqui do lado esquerdo, acima aqui, ó. Então vocês têm essa setinha aqui e é aqui que você vai selecionar massa A ou massa B. A gente vai começar a marcação fazendo o carrinho com a massa A. Então eu voltei o vídeo para o primeiro quadro, aqui embaixo, e aí vocês vão selecionar, então selecionei massa A.
Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu aperto Shift para começar a fazer as marcações. Lembra que se vocês quiserem, vocês podem dar zoom na tela para fazer marcações mais precisas. E aí eu vou fazer as marcações, aqui eu estou fazendo bem de qualquer jeito, porque eu estou fazendo rapidinho, vocês vão fazer com bastante precisão. E eu vou acelerar essa parte do vídeo aqui também, mas vocês vão fazer a marcação. Vocês escolhem um ponto de referência, por exemplo, eu escolhi a parte da frente do disco e eu vou fazer todas as marcações aqui até finalizar o vídeo. O que vai acontecer depois da colisão? Esse disco aqui vai diminuir a sua velocidade. Provavelmente ele vai diminuir a sua velocidade. Percebam que eu estou aqui fazendo as marcações do disco A e ao mesmo tempo aqui, ó, o gráfico do lado direito está sendo construído. Percebe que ele é bem linear, ou seja, é uma velocidade uniforme, praticamente uniforme. Por quê? Porque esses discos aqui, eles sopram ar, né? Ele tem ali uma ventoinha para ele poder elevar do chão e reduzir o atrito. Então ele praticamente não tem atrito aqui. Já trabalhamos com o disco na atividade anterior. Agora, aqui é que vem a grande sacada, né? Por exemplo, o outro disco vai continuar andando, não importa. Vocês vão continuar seguindo esse disco aqui até finalizar o movimento. O que está acontecendo com esse disco aqui? Ó? Ele está praticamente parando, né? Ele reduziu muito a sua velocidade e isso aparece ali no nosso gráfico. Então agora eu vou acelerar aqui a câmera para fazer todas as marcações e chegar até o ponto, o disco B, que é o que interessa para a gente. Então, ó, cheguei ao final da marcação dos pontos e aí eu vou retornar então o nosso vídeo. Ó, já fiz a marcação, vou reduzir aqui o vídeo. Ele foi até o final, o bloquinho foi até o meu último quadro aqui. E aí eu faço o que então agora? A parte importante. Eu retorno o vídeo para o começo e agora a gente vai fazer a análise do outro bloquinho. Então, ó, vou colocar aqui para ajustar a tela novamente. Retornei aqui e aí vem a parte importante. Vocês vão trocar aqui do lado esquerdo acima, onde vocês selecionaram massa A na setinha, ó, tô clicando aqui. Vocês vão selecionar agora a massa B. É aqui que é a parte importante para não esquecer como fazer. E aqui do lado direito, na parte do gráfico, para que eu possa visualizar o que eu estou marcando no ponto B, eu vou marcar o ponto B. Antes, só observa que o gráfico A, ó, ele teve aqui uma linha reta, bem inclinada, ou seja, a velocidade constante alta, e depois ele passou por uma reta aqui, menos inclinada, então é uma velocidade também praticamente constante, menor, né? Tem uma velocidade bem pequenininha. Mas vamos lá, vamos selecionar então o carrinho B, agora o disco B, e aí o gráfico está aqui em branco, porque a gente não começou a fazer marcações do ponto B. Então lembra, ó, cliquei aqui em cima e selecionei massa B. Vou fazer as mesmas marcações, então vou clicar aqui com Shift, só que agora eu estou selecionando aqui o ponto do carrinho B, peguei um ponto como referência, peguei de novo a frente dele. Poderia pegar aqui atrás, em cima, em algum ponto fixo. Vou dar um zoom também para a gente poder observar melhor as marcações. Veja que o que acontece aqui, esse disco, ele está aqui praticamente parado, né? Ele está bem estático aqui, apesar dele estar vibrando, por conta do ar que ele está jogando, mas ele está aqui praticamente parado. E aí a gente tem que tentar marcar sempre no mesmo ponto, né? O que vai acontecer agora então? Quando chegar o outro disco aqui, ó, aí ele vai começar a se movimentar. E aí a gente vai também seguir aqui sempre na mesma posição e vamos fazer isso até o final para a gente poder entender qual que é o gráfico, como é que está ficando esse gráfico aqui. Como eu falei, vocês vão fazer isso de forma muito mais precisa. Pode dar mais um aqui na tela de vocês para enxergar melhor esses pontos. Marquem com bastante cuidado. Quanto mais preciso tiver o ponto de vocês aqui, melhor vai ser o resultado de vocês. Mais bonitinho vai ficar o gráfico, melhor vai sair o resultado do trabalho de vocês. Então, a grande sacada aqui dessa atividade é vocês conseguirem fazer dois gráficos, e aí eu vou fazer as marcações aqui até o final, até o último ponto, e a gente vai analisar cada um dos gráficos separados. Outra coisa importante, o que eu falei para vocês,
quando vocês forem fazer o relatório, lembrem de tirar foto da tela. Podem tirar mais de uma foto das telas aqui. Tira a foto com os gráficos aqui montados para o carrinho B, tira uma outra foto da tela, um print da tela com o gráfico do carrinho do disco A, para poder anexar no relatório, para poder ver o que vocês fizeram. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso tirar o zoom, vou deixar aqui a tela inteira, ajustar, e aí eu faço o quê? Um print dessa tela toda. Por exemplo, aqui eu estou vendo pontos do carrinho do disco A, vamos supor assim, da esquerda, e pontos do disco B, e aqui o gráfico pro disco B. Se eu clicar aqui e trocar pela massa A, eu vou ver o gráfico do disco A. E é agora que a gente vai analisar isso tudo. Como que a gente vai fazer então? Feito o gráfico, né? Não esqueçam de ficar salvando o trabalho de vocês. Vocês vão pegar, por exemplo, aqui eu vou selecionar a massa A e eu vou clicar 2 vezes sobre ela. Quando clicar no gráfico 2 vezes sobre a massa A, vai abrir o gráfico aqui. Eu vou ampliar aqui o gráfico para vocês, para poderem olhar aqui, para a gente analisar o gráfico. Ele abre numa janelinha separada. Eu vou deixar ele até aqui nem tão grande assim. Mas ó, cliquei aqui sobre o gráfico A, vou me colocar aqui para cima, num canto aqui qualquer. E aí, então, o que a gente tem que fazer agora? O que é importante aqui, ó? Esse é o gráfico da massa A. Ele está escrito aqui em cima no meio, ó, massa A. E aí você vai vir aqui em analisar ajuste de curva do tipo linear. Aí vocês vão falar, nossa, Hélio, mas que estranho, porque ele está fazendo o quê? Ele está pegando todos os pontos do gráfico e está fazendo uma linha, que ele está criando uma linha de tendência para todos os pontos. Então ele está tirando uma média dessa velocidade do começo até o fim, e não é o que a gente quer. O carrinho ele tem 2 velocidades separadas. Então, aqui também vem uma outra sacada importante. Vocês vão fazer o quê? Eu quero, a primeira parte do movimento antes da colisão, ó, é até aqui mais ou menos os 0,45 segundos, 0,42 segundos, por aqui. É nesse ponto aqui, ó. Se você clicar sobre esse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, ó, se você clicar sobre esse ponto, por exemplo, ele marca aqui na tabela ao lado, ó, ele destaca a linha, esse é o ponto 26. Ele mostra para a gente o tempo e a posição. Então, olha que bacana, o que vocês têm que fazer? Eu tenho que selecionar todos esses pontos do tempo 0 até o 26. Então, olha, aqui vocês selecionam, clicam com o botão direito do mouse na tabela, ao lado direito, e arrasta até o ponto 0. Ó. Ficou selecionado do ponto 0 até o ponto 26 que eu marquei, e ele destaca no gráfico aqui os pontos, ó, ele faz aqui, ele cria uma corzinha de destaque e ele traça uma reta só nesses pontos. Então aqui vocês conseguem de fato entender o que é que vai acontecer nesse trecho. Aqui ele vai mostrar pra gente a velocidade nesse trecho. E aqui é o que importa. Então o que vocês vão analisar? Vejam bem, a gente tem uma equação do tipo linear, que é do tipo x igual a t mais b. Falamos isso nas primeiras aulas. O que é essa função linear? Quem que é a velocidade? O que me interessa desse exercício? A velocidade, não me interessa posição inicial, nada. Então aqui eu tenho a função horária para esse primeiro momento do disco. Se vocês lembrarem, quem que multiplica o tempo é a velocidade. Então o nosso coeficiente A é a velocidade. Olha só que bacana, aqui está falando para a gente, se eu olhar o coeficiente A, que a velocidade do carrinho, né, o coeficiente A aqui é de 1,097. Isso é a velocidade em metros por segundo. Então aqui, ó, 1,97 metros por segundo é a velocidade do carrinho antes da colisão. Então esse dado vocês têm que anotar, vocês vão colocar no relatório de vocês. Olha, velocidade do carrinho A antes da batida, né? Coloca lá a equação horária. Qual que é a equação horária? A função horária do carrinho do disco A antes da batida. A função horária do tipo x igual a t mais b, né? Então é 1,097 mais 0,002, que é praticamente zero. Essa é a tua velocidade antes da batida, 1,97. É isso que vocês vão precisar para calcular o momento. Lembra que momento é massa vezes velocidade? Vocês vão ter que calcular o momento do sistema antes da colisão e o momento do sistema depois da colisão. Mais para frente eu falo sobre isso.
Isso então é a velocidade do carrinho antes. E depois? Ah, depois ele vem aqui, ó. Ele tem um intervalinho aqui, eu clico aqui no ponto, por exemplo. Ah, depois do carrinho aqui, depois da batida, ele está praticamente aqui no ponto 28, né? Que é o tempo que ele amassa ali, que ele deforma e volta. Então, por exemplo, eu vou pegar desse ponto até o final. Percebam que aqui eu marquei de qualquer jeito, ficou bem torto aqui, né? A minha velocidade média. Vocês vão fazer isso mais bonitinho. Aí eu faço o que de novo? Na tabela aqui do lado direito, eu vou clicar aqui sobre o 28, ó, e aí eu seleciono e eu arrasto até o ponto que eu quiser. Por exemplo, vou arrastar ali até o último ponto. Agora, o gráfico fez o quê? Ele traçou a linha de tendência aqui, ó, que bonitinho. Faz tudo automático pra gente, gente. É maravilhoso isso aqui, ó. Aí tem os pontos aqui e vocês estão fazendo o quê? Vão traçar aqui, ó. Ele traça a linha de tendência e ele muda a equação. E olha só que equação que a gente tem agora. Mesma equação linear, só que mudou os valores. Agora está 1,05, mas não é 1,05. Lembra do E a menos 1 aqui, ó. A velocidade do carrinho caiu para 0,1 metro por segundo. Então ele passou de 1,09 para 0,1 metro por segundo. Então essa é a velocidade do carrinho A depois da colisão. Vocês também vão anotar esses dados. Então eu preciso da velocidade antes e depois. Vamos fazer o que agora? Analisar o carrinho B. Volto aqui na tela principal do tracker. Troco aqui a massa A no gráfico aqui do lado direito pela massa B. O gráfico vai mudar. Clico sobre esse gráfico, ele vai abrir aqui o segundo gráfico. Percebam que aqui em cima ele fica, ó, massa A. Se eu clico na massa A, eu vejo o gráfico do carrinho A, do disco A. E se eu clico na massa B, o gráfico do carrinho B. Olha que bacana, olha esse gráfico que bonito, gente. Antes da colisão, ó, ele vem aqui até mais ou menos o ponto 27. Muito próximo do que a gente já viu antes, 27, 28. Então, ó, seleciona aqui do lado direito até o ponto 27. Isso tem que dar praticamente zero, né? Eu venho aqui em analisar ajuste de curva do tipo linear. Ué, o carrinho estava parado. Essa pequena variação que deu nos pontos é porque eu marquei errado. Mas olha aqui a velocidade que ele aparece. Olha o coeficiente A. Tá no exponencial a menos 3 aqui, 10 a menos 3. Então, ó, é 0,003 metros por segundo. Ou seja, é zero. Antes da batida, esse carrinho está parado. A velocidade dele vocês podem arredondar para zero. E a gente está vendo isso. O carrinho estava parado antes da batida. E depois da batida? Bom, depois da batida, então eu começo a partir aqui do ponto 28, né? A partir do ponto 27, 28. Então eu vou traçar aqui desses pontos em diante. E aí eu vou ter o gráfico agora para esse ponto inclinado. Eu vou pegar do ponto 28 que ele já depois que ele bateu, ele está livre, não está mais em contato com o outro bloco. Olha só que bacana. Aqui eu tenho a velocidade para o carrinho B depois da batida. E aqui é o resultado, coeficiente linear aqui, o coeficiente angular é 9, mas está exponencial, está o E a menos 1, está 10 a menos 1. Então é 0,9 metros por segundo. Essa é a velocidade do carrinho B depois da batida, do disco B depois da batida. Então, gente, vocês têm que anotar esses dados, tirar print dessas telas, colocar então dados do disco A, coloca os dados do disco A, monta no relatório bonitinho. Dados do disco B, coloca os pontos do disco B, coloca o gráfico do disco B, coloca as equações antes e depois da batida. E aí a gente vai continuar isso agora no nosso PowerPoint para entender como que vocês vão fazer os cálculos do momento antes da colisão, do momento do sistema antes da colisão e do momento do sistema depois da colisão. E aí vocês vão fazer uma análise disso. Tudo bem? Entendido? Então é isso que vocês precisam fazer. Não esqueçam de salvar o programinha de vocês sempre, né? Fiquem salvando sempre. E com o tracker, então, agora, quando vocês tiverem mais de uma massa, é assim que vocês fazem para analisar. Bom trabalho a todos e bom último relatório para vocês. Agora que vocês já viram como utilizar o tracker para fazer aí as medidas e a análise do vídeo que eu passei para vocês, é importante retomar o que precisa ter no relatório. Então vocês devem acrescentar imagens da tela principal do vídeo que foi analisado no tracker.
É importante também inserir o gráfico das funções horárias obtidas para cada um dos discos, tanto antes da colisão como depois da colisão. Calculem, né, obviamente, que vocês vão precisar a velocidade média em metros por segundo de cada um dos discos, antes e depois da colisão, e coloquem, apresentem esses resultados no relatório de vocês. Isso vai ser fundamental para a gente ir para as próximas etapas do tratamento de dados. Calculada a velocidade, vocês devem calcular o momento linear do sistema antes da colisão e depois da colisão e comparar o resultado com o valor teórico esperado. Para isso, para calcular o momento linear, lembrem-se que o momento linear é a massa vezes a velocidade do objeto. Então, vocês têm que somar todos os momentos que aparecem antes da colisão, ou seja, é a massa do disco A vezes a velocidade inicial do disco A mais a massa do disco B vezes a velocidade inicial, ou seja, a velocidade antes da colisão do disco B. Esse somatório vai dar o momento ou a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. Aí vocês vão fazer o mesmo cálculo para depois da colisão, ou seja, fazer a massa do disco A vezes a velocidade do disco A mais a massa do disco B vezes a velocidade do disco B após a colisão. E aí vão fazer o quê? Vão comparar esse resultado com a teoria. O que a teoria nos diz? Que o somatório do momento antes da colisão tem que ser igual ao somatório do momento depois da colisão. Mas aí eu pergunto para vocês, é isso mesmo? Deu certo? Se não, por quê? Pode dar diferente resultado? A gente já comentou isso na aula passada, então voltem na aula para assistir um pouquinho, né? Quando que isso não segue a regra, né? Quando a gente tem aí forças externas, quando tem aí dissipação de energia de alguma maneira para forças externas aos discos que a gente está olhando. Então pensem um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente usou discos flutuantes para reduzir ao máximo o atrito, mas reflitam sobre os resultados e verifiquem se a gente pode considerar, então, de fato, essa teoria verdadeira, né? Eu imagino que sim, mas vocês vão verificar isso. Após a análise do momento, vocês também vão analisar a energia cinética do sistema antes da colisão e depois da colisão. E também devem comparar o resultado com o valor teórico esperado. Lembrem-se que a energia cinética é a massa do objeto vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, como que vai ser a energia cinética do sistema antes da colisão? Vocês vão somar a energia cinética do disco A com a energia cinética do disco B, ou seja, vocês vão utilizar as velocidades iniciais de cada um dos blocos e a massa de cada um deles separadamente. E depois vão fazer a mesma coisa após a colisão. Calcular a energia cinética final do disco A, ou seja, com a sua velocidade final, e a energia cinética do disco B com a sua velocidade final. Somados os resultados, vocês vão comparar então a energia cinética da colisão, né, antes da colisão, quanto foi? A energia cinética depois da colisão, quanto foi? Os resultados são iguais? Um é maior que o outro? Deve ser maior que o outro ou não? Analisem isso, também comentei isso sobre esse tema na aula passada. Então retomem para a aula passada e verifiquem. É possível que a energia cinética antes da colisão seja menor que a energia cinética depois da colisão? E se for igual, o que isso indica? E se for diferente, o que isso indica? Então façam esses comentários no relatório de vocês. Finalmente, vocês devem verificar o tipo de colisão. Essa colisão é elástica, é perfeitamente elástica, é parcialmente elástica, e para fazer isso, vocês têm que calcular o coeficiente de restituição dessa colisão. Ou seja, vocês devem verificar a velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois da colisão, e dividir pela velocidade relativa de aproximação. Isso em módulo. Em outras palavras, vocês vão pegar a velocidade final do bloquinho do disco B, subtrair da velocidade final do bloquinho A. Tanto faz a ordem, fazer VB menos VA ou VA menos BB, porque vocês vão colocar em módulo e esse resultado tem que ser positivo. E vão dividir pelas velocidades iniciais, ou seja, do bloquinho A menos a velocidade inicial do bloquinho B, que é antes da colisão, quando os bloquinhos estão se aproximando. Também em módulo, para o resultado ficar positivo. Esse número vai ter que dar um número, então, entre
0 e 1. E aí, de novo, o que significa o valor que vocês acharam para esse coeficiente de restituição? Esse valor deu muito próximo de 1, é colisão do tipo elástica, é colisão do tipo inelástica. Então vocês vão fazer os comentários e aí vão finalizar a parte do tratamento de dados. Com isso, chegamos aos resultados. Vocês vão apresentar os resultados obtidos tanto para a velocidade dos bloquinhos antes e depois da colisão, para o momento linear, né, o resumo então do que vocês descobriram, e o coeficiente de restituição. Não se esqueça também que o coeficiente de restituição é adimensional, porque a gente está dividindo velocidade por velocidade. Então cancela-se e o coeficiente de restituição ele não tem dimensão, ou seja, ele não tem unidade, ele é só um número puro, tudo bem? Por fim, vocês vão fazer a discussão e a conclusão do relatório de vocês, falando sobre o quê? Os resultados obtidos, o valor do momento linear, se esse valor corrobora com a teoria, se o experimento estava de fato sobre a ausência de forças externas, discutam o resultado da energia cinética do sistema antes e depois da colisão, são resultados esperados teoricamente com o tipo de colisão, discuta também sobre o coeficiente de restituição e o tipo de colisão. Discutam também sobre a precisão experimental e possíveis fontes, né, de erro, fatores de erro, e o que poderia ser feito para a gente ter valores mais precisos ou mais condizentes com a teoria, se é que, né, precisamos fazer ainda algo a mais ou se foi um resultado, um experimento bem executado. Coloquem as referências de vocês seguindo as normas da ABNT, todas elas, né, que foram utilizadas principalmente quando vocês pesquisam teoria por aí. E é isso. Chegamos assim ao fim dessa disciplina. Esse é o 7º e último relatório que vocês deverão entregar. Eu espero que vocês tenham compreendido os procedimentos experimentais e dominado o método para a realização de relatórios. Espero também que as atividades tenham ajudado a despertar maior interesse pelas práticas experimentais e também ajudado a melhorar a compreensão dos conceitos físicos trabalhados. Boa atividade para vocês e um grande abraço.